cabe a gente aqui apenas agradecer o seu aceite do convite, né, feito por essa sessão sindical, mas que, por outro lado, a gente quer garantir que a nossa base, né, ela se aproprie dessas questões. Por que isso? Bem-vinda, professora Ângela. Boa tarde. Todos nós, Michel, nós fomos aqui pegos de surpresa. É um documento por parte da reitoria, no sentido de que nós, campi, e através dos diretores de campi, fizeram com que os servidores tomassem conhecimento da proposta, né, vindo da reitoria, no sentido de que a gente passasse para aí discutir esse primeiro objeto, que trata-se do projeto de vida e do projeto integrado. Pois bem, com relação a isso, de imediato, acredito eu que a grande maioria pensou que os livros era que fosse todo a finalidade, o objetivo, né? Isso, eu faço essa leitura. Mas a gente percebe que esse projeto, tanto de vida quanto o projeto integrador, eles fazem parte de livros. Por exemplo, o projeto integrador, nós temos 4 livros, que dentre esses 4 livros, cada livro nós temos 6 projetos, que esses projetos eles devem ser dinamizados ao longo, né, totalizando em torno de 24 projetos, né, integrados. Cada companheiro também receberá o seu projeto de vida, né, o seu livro. Companheiro Pedro, diga. Vai ser gravada a reunião para disponibilizar para quem não... Com certeza. O nosso jornalista, ele já está fazendo tudo isso, Francisco. Ah, tá certo, tá bom. Tá. E sendo assim, professor Michel, a gente, enquanto base, se viu num contexto em que negar os livros desses projetos. E uma vez a instituição, os campi, têm que fazer os seus projetos, e esses projetos têm que estarem resguardados dentro da INCC, dentro das diretrizes curriculares nacionais, dentro do FNDE, que é a Fundação Universidade. Toda essa questão arremete, após nós pegarmos isso na base, arremete para nós uma responsabilidade muito grande, que dentro dessa responsabilidade nós temos que assumir, mas, por outro lado, nós temos que ter uma resposta para ser dada, e essa resposta tem que ser bem dada. Então, por isso é que a gente acha que todas essas questões elas deveriam ser prontamente debatidas na base. Eu acho que a reitoria ela se apressou sem antes consultar a base, encaminhando para os diretores de campi, e automaticamente os diretores de campi só fizeram startar para os departamentos. E muitos companheiros de departamento, por exemplo, o meu, nós tivemos que escolher 2 professores para debater. Como eu faço parte ciências da natureza e suas tecnologias, então nós tiramos os departamentos de física, de química e de biologia para dialogar em cima de obras, para saber se seriam aquelas obras ou não. A maioria dos departamentos, Michel, eles foram por entender que o que estava sendo discutido era aquilo. Então, nós temos aí os campi, em torno de 30 campi no Maranhão, em sua maioria decidindo pela aprovação desses livros. E outra incongruência que a gente observa,
que dentro desse mesmo camping, exemplo, Monte Castelo, nós temos departamentos que não, assim, aprovaram essas obras. Então, Michel, eu não queria me estender, já me estendendo, desejo mais uma vez um bom debate, que você seja sempre bem-vindo à nossa base, ao nosso instituto, e em nome de todos, eu queria, de todo o coração, te agradecer pela tua vinda e vamos ao debate. Eu gostaria de dizer aos companheiros que a metodologia a gente vai discutir, mas eu proponho o seguinte, que o Michel ele faça um breve apanhado de como está acontecendo esse movimento no Brasil, como é que está as correlações de força, e que depois a gente se inscrevesse no chat, tá? Após a fala do companheiro Michel. Saudações fraternas, mais uma vez, bem-vindo. A bola é tua, Michel. Boa tarde, obrigado, Pedro, bastante acolhedora a tua fala. Agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui com todas, com todos. Pedro, deixa eu perguntar, quanto tempo mais ou menos você acha razoável que eu faça aqui essa exposição? Michel, eu acredito, como nós estamos em 15 horas e 13 minutos, eu acho de uns 20 minutos poderia. Tá bom. O que tu acha? Eu não sei como é que está a tua tarefa aí de como você aí se programou. Então, para mim é tranquilo. Eu estou disponível para estar com vocês até mais ou menos às 16 horas, né? Porque hoje eu estou num acúmulo de atividades, né? Uma verdadeira maratona. Daqui eu vou para uma outra reunião, na sequência eu tenho mais 2 lives, hoje está pouco pesado. Então, a maneira como vocês preferirem dentro dessa limitação de tempo, posso fazer em 20 minutos então. Vou registrar aqui. Perfeito. A gente pede que os companheiros desliguem os seus microfones e a gente começa aí com o companheiro. Então, dizer que era uma satisfação, né, estar aqui com vocês. Sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, coordeno aqui a seção sindical, SINT-FRJ, também estou na direção nacional do SILASEF. Né, então, sempre que recebo um convite, né, da nossa rede, de imediato, né, dentro das nossas limitações aí de agenda, sempre procuro privilegiar. O ideal seria que se nós estivéssemos, né, num bate-papo aqui, digamos, presencial, real, né, para nos vermos todos, enfim. Estou com saudade também do vosso estado, há muito tempo que não vou para o Maranhão, né, então seria uma satisfação muito grande estar com cada um de vocês. No entanto, né, as limitações conjunturais nos impõem, né, que os debates devam ser feitos dessa forma, né, dadas as medidas protetivas de isolamento nesse período, aliás, agravante da pandemia. Estava conversando aqui com o Pedro antes de iniciar. O Brasil atingiu nas últimas 24 horas cerca de 2.700 mortos de casos notificados, né, fora as subnotificações. Isso é alarmante, é um dado desesperador para todos os lugares do mundo, inclusive. Nesse momento nós temos a pior gestão da pandemia em toda a perspectiva internacional. Já chegamos aí a cerca de 12, quase 12 milhões, né, de casos, de registros de óbitos em função do Covid-19. Então, naturalmente não teria como ser outra forma, né? Pois bem, o tema do debate que foi colocado aqui para a gente, né, nessa nossa reunião aqui, é tentar compreender um pouco a conjuntura do Programa Nacional do Livro e dos Materiais Didáticos, né? Eles mudaram o nome, o PNLD não é mais Programa Nacional de Livro Didático, é Livro e Material Didático. Isso não é por acaso, depois eu vou tentar explicar por quê. Dentro de uma conjuntura educacional específica, né? Porque nenhum programa governamental, muito menos no âmbito educacional, ele está destituído de um projeto, de um contexto, né, que a gente precisa localizar com bastante cuidado. Então, o PNLD, como todos e todas aqui sabem, diz respeito a uma política estruturante, né, num contexto de desmonte do Estado, em particular
da educação pública, né, representada pelas políticas educacionais do governo federal. Né, logo que assume a presidência em 2018, Bolsonaro elege a educação pública como inimigo número um em potencial. Né? Não é à toa que no dia 2 de janeiro, no segundo dia da sua gestão, ele já expede uma portaria justamente sobre a questão de livros didáticos, né? Tentando tirar, ainda era na gestão do colombiano, do Ricardo Vélez, tentando retirar, portanto, fontes científicas, bibliográficas do livro didático, ou seja, tentando aumentar as fake news, né? Portanto, um ataque ao conhecimento, um ataque à ciência, logo no início da sua gestão, né? É bom lembrarmos disso. E esse PNLD, ele se articula com as bases nacionais comum curricular, né? Dentro aí do âmbito de uma política mais estruturante, aprovada em 2016, ainda no governo Temer, que é a reforma do ensino médio, né? Então é bom a gente articular que esse PNLD não é apenas exclusivo um programa de Bolsonaro, né? Ele é um programa, digamos assim, de setores que hoje, por exemplo, ocupam o MEC. O MEC, como vocês sabem, o Ministério da Educação, ele é composto por alguns segmentos, né? Militares tecnocráticos, fundamentalistas, uma bancada, uma ala empresarial, e essa ala empresarial já estava, portanto, sob pressão no governo anterior. É bom a gente pensar, na reforma do ensino médio não foi elaborada pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro está tentando fazer se adaptar de uma maneira mais obscurantista, né, mais reacionária no âmbito dessa reforma. Pois bem, eu queria começar aqui pontuando rapidamente a questão da reforma do ensino médio. Ela foi uma medida provisória, gostaria de resgatar a memória, a medida 746 de 2016, do governo Temer, né, uma medida antidemocrática, sem nenhum debate público, sem qualquer consulta aos órgãos de pesquisa sindicais, né, no plano da educação, portanto, representando um atropelo no debate democrático. E medida provisória é um caráter de emergência. A pergunta que eu fazia na época era qual é a urgência de uma reforma no ensino médio? E que tipo de reforma nós precisávamos e tivemos, né? Aquela reforma, ela pressupunha a flexibilização do currículo com os itinerários formativos, né, em 5 áreas: linguagens, matemática, ciências natureza, ciências humanas, sociais, e o itinerário de formação técnica profissional, que atinge em direto a nossa rede federal, né? Pressupunha a substituição de contratação docente via concursos públicos, né, pelo notório saber, né, uma questão bastante delicada, portanto, é uma conquista democrática que nós tínhamos desde a Constituição de 88, né, valorizando o concurso público, valorizando a estabilidade, valorizando a formação de cada uma das áreas. O notório saber, ele vem para desconstruir, né, e precarizar, aligerar o ensino. Da mesma forma, colocava-se o mito de que o aluno iria poder escolher a área do conhecimento, né? Tinha um comercial, acho que todo mundo aqui deve se lembrar, bastante falsificador nesse sentido. No fundo, a reforma ela impunha uma dualidade, uma velha dualidade, mas de uma maneira mais perversa na política educacional brasileira. Qual era? A divisão entre escola para os ricos e escola para os pobres. E é bom lembrar que cerca de 90% das matrículas do ensino médio brasileiro estão nas escolas públicas, né? Então, essa é uma política para a escola pública, para a precarização dos filhos da classe trabalhadora, né? Uma maneira indireta, uma via indireta de privatização da escola pública, apresentando soluções fáceis para problemas históricos extremamente complexos, né? Então, a reforma do ensino médio, uma vez aprovada a toque de caixa, a partir de uma iniciativa, né, de medida provisória da Presidência da República, ela precisava de uma viabilidade para se implementar. Qual era essa viabilidade? A BNCC. Nesse sentido, a BNCC nada mais é do que são as referências dos conhecimentos indispensáveis para a educação pública, né, que o governo entende como indispensável, baseados nas habilidades e competências para cada etapa de ensino. Pois bem, o PNLD, a reforma do ensino médio, a reforma do ensino médio e a BNCC,
ela nada mais é do que uma política estruturante, né, que condiciona a forma como o PNLD tem sido construído. Com a ausência de debate democrático, como o Pedro já colocou aqui, eu vi no chat que em vários campos sequer houve o debate, né? O MEC colocou para as instituições de ensino, e inclusive para as nossas redes, né, para a rede federal, para as redes estaduais, para as redes municipais, né, as que têm essa modalidade, para que, nesse momento, aderisse ou não ao PNL 2021. Nessa primeira fase, eles usam um termo horrível, que chama-se objeto 1. O que é o objeto 1? A escolha dos projetos integradores e os projetos de vida. Né? O que são isso? A ideia de que o conhecimento vai ser diluído em torno de projetos. Né? Todas as disciplinas, os componentes curriculares que compõem, né, a formação do ensino médio, no nosso caso, o integrado, né, o ensino profissional, pressupõe projetos integradores, que nada mais são do que áreas do conhecimento que substituem as disciplinas específicas. Né? Então, o ensino ele se dá por áreas, não mais por disciplinas. Parênteses, isso aqui já é uma adaptação à reforma do ensino médio. Né? E é bom dizer, o CONIF disse não à reforma do ensino médio. Temos documento institucional. Né? E, por um outro lado, o PNLD 2021 também pressupõe projetos de vida, que nada mais são do que projetos associados às competências e habilidades que o aluno deve desenvolver para o mercado. Que tipo de mercado? O mercado que nós temos. Um mercado flexível, em que o trabalhador não tem mais direitos sólidos constituídos, né? É um trabalhador polivalente, que tem que se desdobrar em múltiplas tarefas, ele não fica no mesmo emprego, ele não tem estabilidade, portanto é um trabalhador mais precarizado. É essa formação que o PNLD está tentando imprimir nos livros didáticos. E aqui fica um parênteses, muitos companheiros e companheiras têm denunciado o PNLD como um PNLD fascista. Eu gostaria de fazer aqui uma observação. Não é verdade que os conteúdos são fascistas. Por mais que o neofascismo seja uma coluna dorsal deste governo federal, né, que controla inclusive o MEC. Né, os livros não são fascistas, mas a política, inclusive a proposta é empresarial já do projeto de reforma educacional que nós temos desde os anos 90 no Brasil, na reforma do Estado brasileiro com o governo Fernando Henrique Cardoso. O projeto ele é antigo, né, mas nesse momento eles encontram viabilidade de implementação acrescido de um viés obscurantista do MEC. A pessoa responsável, a moça responsável por coordenar os livros didáticos em todo o nível nacional hoje, escolhida pelo Bolsonaro, é uma representante direta do Escola Sem Partido. Lembrar que o Escola Sem Partido é aquele programa da Escola da Mordaça, né, que prega que a ideologia de gênero diz respeito a uma doutrinação dos professores, portanto, quer acabar com a liberdade de cátedra, atacar o conhecimento historicamente construído pela ciência, pelo saber científico, né, a tentativa de transformar, na verdade, a escola com um partido único, né, com uma única visão, destituindo, portanto, a pluralidade, a diversidade, aquilo que nós temos construído às duras penas nos últimos anos. É importante dizer que se trata de material muito rebaixado. Eu, particularmente, como sou da área de humanidades, sou da sociologia, me ative aos materiais mais dessa área. Mas a gente tem estudado todas as áreas. Né? Na minha área, por exemplo, é um rebaixamento escandaloso, né? Desconsiderações assim, muito fortes no que diz respeito a conteúdo formativo para os estudantes. Né? Focado em habilidades e competências, em projetos, e não no saber científico, não nas disciplinas específicas. Né? Reorganiza, portanto, a lógica do currículo de uma maneira mais aligerada, de modo que, ao nosso entender, precariza o ensino, né? Substituindo, portanto, o conhecimento por chamadas habilidades e competências. Volto a dizer, o debate de habilidades e competências ele não é novo no cenário brasileiro. Né? Já foi amplamente discutido e criticado desde os anos 90. Aconselho aqui a tese de doutorado da professora Marise Ramos,
né, que tem uma perspectiva muito crítica, profunda sobre essa questão, né, porque no limite as estratégias educacionais, digamos assim, elas ganham uma importância vital nesse momento na difusão dos conteúdos, habilidades e valores ligados a um novo modelo de sociabilidade de mercado, né, cujos interesses são voltados, né, aos interesses práticos imediatos, a um mercado flexível, sem direitos, a um mercado que não precisa mais de uma formação sólida, mas simplesmente, né, uma adaptação a curto prazo às circunstâncias, ou seja, há reestruturação produtiva que está colocada, há um contexto de desemprego estrutural, é bom dizer que nós ultrapassamos a margem de 14 milhões de desempregados formais, né, fora aqueles que que o IBGE não computa como desempregados, que são os desalentos, né? Fora a precarização das relações profissionais. Então, me parece que esse PNLD ele é totalmente voltado para este projeto do capital, destituído de um programa democrático, pedagógico, solidamente consolidado, né? Como nós vínhamos fazendo nos últimos debates, nos últimos fóruns, que fomos totalmente atropelados, né? Então, o MEC determinou que as instituições de ensino fizessem essa consulta para as direções, né? E muitos de nós foram pegos de surpresa pelo prazo, porque o prazo foi muito curto, né? Foi dado inicialmente, prorrogou até o dia 16, depois prorrogou até o dia 18, para que as escolas tenham adesão ou não, e depois a escolha dos projetos integradores e projetos de vida, né? Então, eu arrisco a dizer que sequer a direção de vocês, as direções de ensino, debateram esse projeto, né? Eu arrisco a dizer, muito menos os professores, muito menos a comunidade, né? Então é um PNLD que carece, sobretudo, de questões de método, principalmente, né? Então, diante desse debate, nós, professores, estudantes, entidades de pesquisa, de educação, sindicais, consolidamos nesse último período uma frente nacional em defesa de um PNLD democrático, né? Ou seja, partimos da crítica deste PNLD que está posto pelo atual governo federal e queremos estabelecer um novo tipo de projeto, uma nova tipo de consulta que perpasse pelo debate mais amplo com a comunidade acadêmica, sobretudo com os professores, né? Os livros didáticos nós entendemos não como fim na educação, mas como meios que auxiliem os professores no trabalho em sala de aula e que auxiliem, sobretudo, o estudante, né, no que diz respeito aos conteúdos curriculares, no que diz respeito às matérias que são estabelecidas nos seus programas, né? Então, não é algo secundário, né? É algo de extrema, de vital importância nesse momento. E volto a dizer, está em curso um projeto de desmonte da educação pública, né? O CONIF já foi... Professor, o senhor está sem microfone, professor Michel. Ui, agora eu não sei até onde que parou a minha fala. CONIF. Eu tomo de onde? No CONIF, estava falando CONIF. Tá. O CONIF, portanto, tem uma posição, né, inclusive publicizada já desde o debate de consolidação da reforma do ensino médio, que para a rede federal essa reforma ela traz problemas, né? A BNCC, por exemplo, ela é destituída de uma política pedagógica mais fundamentada para a educação profissional e tecnológica de nível federal, né? Sem entrar aqui na EJA, sem entrar em outras questões que a gente vai problematizar muito. A questão é, por que a rede federal funciona? Né? Por que a vou ficar de olho aqui. De repente alguém está encostando no microfone. Segundo uma pesquisa, né, do PISA, que é uma... novamente o microfone está fechando, não sei o que está acontecendo. Acho que alguém pode estar sem querer desligando o microfone do professor Michel.
porque é possível uma outra pessoa desligar o microfone dele. Eu vou ficar, não tem problema, eu fico com o dedo no microfone aqui, né? Não tem problema. Não, Segundo pessoal, eu vou PISA, que é acompanhando uma aqui, qualquer coisa mensuração... eu vou acompanhando aqui, qualquer coisa eu tento reativar. Não sei se eu consigo, mas, enfim, eu lhe aviso. Agradeço, Rafael. O PISA, que é uma mensuração internacional de qualidade de educação, segundo a mensuração deles, né? Uma perspectiva internacional de estados, colocou o Brasil como um dos piores desempenhos de formação média do mundo. Nós estamos à frente de países como Serra Leoa, com todo respeito à Serra Leoa, né? Mas se a gente pegar apenas os dados da rede federal de ensino, a gente sobe para países que compõem a OCDE, né? Ou seja, a Alemanha, nacional muito grande do ponto. Jonas Túlio desativou o meu microfone. Pedi para o Jonas puder ter uma atenção aí, ver o que está acontecendo. Obrigado, viu? O Jonas caiu, acho que ele devia estar com algum problema mesmo, que ele estava desativando e caiu. Vamos lá, não tem problema, né? Nas questões de trabalho remoto, é tudo novidade para a gente, tem sempre problemas de conexão, né? Vídeo e ensino remoto. Portanto, o que a gente tem observado é que a rede federal ela tem que, apesar de todos os problemas, apesar de todos os cortes, né, de verbas no último período, e agora já estamos anunciando ainda mais corte de verbas, né? É bom que o Instituto de vocês façam esse debate. Ainda assim, nós somos aquilo que há de melhor da educação de nível médio neste país. Nós ultrapassamos, inclusive, os dados das redes particulares, né? Então, por que ocultar o modelo dos institutos federais, da rede federal, do Pedro II, né? Fazer uma reforma que seja conivente com um projeto educacional, né, integrado, fortalecendo o tripé ensino, pesquisa e extensão, a nossa rede é um modelo para isso. Né? O que o governo quer é justamente acabar com o ensino integrado que nós construímos. Né? Quer justamente incidir nesse quinto itinerário formativo da reforma do ensino médio. Não é à toa, portanto, que esse PNL dele é vital para implementar na prática, no cotidiano da sala de aula, enquanto uma política estruturante, a reforma do ensino médio, que ainda não vigorou, por mais que esteja aprovada, porque o governo tem dificuldades em implementar, né? A começar pela ampla rejeição. Nos nossos institutos, a maioria dos debates que eu participei em âmbito nacional, nós nos posicionamos contrários à reforma, contrários à BNCC, né? Muitos estão, nesse momento, rejeitando o PNLD, e essa é a orientação, por fim, fechando a minha fala aqui, que deu 20 minutos, que eu faço, né? Que a gente rejeite a adoção desse projeto e que estimule nas nossas unidades de ensino, nas direções, e nos conselhos superiores, cada vez mais o debate pautado na ampla participação da comunidade, né? Um debate que perpasse, portanto, pela valorização da nossa rede, do tripé pesquisa, ensino e extensão, porque, repito, esse é apenas mais um grande ataque, dentre tantos outros que nesse momento nós estamos passando, né? Então, convido a todos e a todas aqui a se integrarem à Frente Nacional de um PNLD democrático. Nessa sexta-feira, amanhã, às 19 horas, anotem aí, nós vamos fazer uma live de divulgação da nossa frente, debatendo essas questões que eu comentei com vocês hoje. Vamos chamar pesquisadores da educação, como Gaudêncio Frigoto, Marise Ramos, Evaldo Pioli, enfim, uma série de pesquisadores da educação, para fortalecer essa bandeira de resistência. Né? Porque se o governo nos impõe uma conjuntura de retrocessos, de nossa parte vai encontrar muita mobilização e resistência em defesa da educação pública, em defesa da rede e dos serviços e dos servidores públicos. Pedro, passo a palavra para vocês, obrigado pela atenção. Valeu, Michel, tranquilo. Eu pude anotar aqui uma pergunta que eu vou te passando logo diretamente com o seguinte teor. Eu não anotei quem
fez a pergunta, mas a pergunta em si é esta. Quem fez pode simplesmente colocar o nome aqui no chat, que a gente... Foi Joana, né? Então, diz o seguinte: qual é o papel das gestões de cada campus e da reitoria de cada instituto sobre o PNLD? Essa é uma outra. Eu faria também uma pergunta. Baseado nas novas diretrizes curriculares nacionais, que ela abrange tanto o ensino integrado quanto o ensino tecnológico, ou seja, o ensino técnico e tecnológico, a gente percebe lá no item, na qualificação profissional, quando trata a questão do estrito sensu, do lato sensu, e que todas essas formações agora, elas devem estar no prisma do conteúdo profissional, ou seja, tenho que fazer o mestrado profissional, tenho que fazer o doutorado profissional. Dentro desse aspecto, o que você acha, Michel? Foi um avanço? Foi um retrocesso? Eu gostaria que tu fizesse a tua avaliação. O Pedro comeu só um finalzinho da sua fala, pode repetir? A gente percebe, no caso específico das diretrizes curriculares nacionais, para o ensino técnico e tecnológico, porque a gente tem que entender que dentro dos institutos federais existem aqueles professores que são do ensino superior. Então, assim sendo, todos serão atingidos, não tem essa caracterização, não. Só o médio que vai ser atingido, só o ensino federal vai ser atingido, não todos. Por isso que essa frente ela tem que ser formada com o Estado e municípios. Todos têm que estar nessa vanguarda. Então, assim sendo, o indicativo agora dessas diretrizes é que a formação do profissional, do docente, tem que ser dentro da área estritamente profissional, ou seja, a formação, o mestrado profissional, o doutorado profissional, acabou aquela ideia da gente fazer aquela formação geral. E aí, como é que você vê? Foi um avanço, foi um retrocesso? O que tem para nos dizer? Muito bem, vamos lá. Está chegando uma série de perguntas aqui no chat, à medida que eu for tentar ler, assim, se você puder me ajudar também. Perfeito. A pergunta sobre o papel das direções, né, nessa consulta, nessa primeira fase, digamos assim, que eles denominam por objeto 1, né? É bom lembrar que o próximo objeto, que é o objeto 2, é sobre as obras por áreas do conhecimento, né? Então, agora foram sobre projetos integradores ou projetos de vida, e o próximo vai ser a consulta sobre as obras por áreas do conhecimento, né? Não por disciplinas, como a gente tem trabalhado até então, né? Então, já respondendo quem perguntou aqui, que eu vi já no chat, caso a instituição opte por rejeitar nesse primeiro momento, a princípio, segundo o governo, ela vai ficar sem esses próximos processos, mas os livros continuam sendo usados normalmente, né, como no ano passado, etc. Sobre a especificidade da direção, né? Essa é uma pergunta difícil, porque vejam só, nós criamos um formulário para consulta para as redes municipais, estaduais e federal, para que as pessoas preencham qual está sendo a decisão das instituições. Só que é muito difícil mensurar isso. Por quê? Porque eles estão descentralizando. Então, vocês, por exemplo, são 30 campos, né? 30 campos. Então, imaginem só, dentro de um instituto, 30 campi. O meu são 15 campi, né? Cada campus vai ter, entre aspas, a sua autonomia de decisão. É gozado que o governo respeita, entre aspas, a autonomia quando ele quer terceirizar as decisões, né? Agora, e fragmentar a discussão. Agora, em determinados momentos, ele não respeita a autonomia institucional, né, da nossa rede, por exemplo. É muito interessante. Quando, por exemplo, impõe, né, gestores nas reitorias sem passar por consulta democrática, como nós tivemos inúmeros casos, inclusive na rede federal. Então, o que acontece? Vai ter campus que vai escolher por sim, vai ter campus que vai escolher por não, dentro de um mesmo instituto.
Né? Dentro da rede municipal, vai ter escola que vai optar por determinada questão, outra escola por outra. E o debate foi feito de uma maneira muito ruim, né? Porque em muitos casos não houve sequer consulta à comunidade. Aonde houve uma consulta muito fragmentada, dividiram os professores por áreas de conhecimento, sem fazer um debate mais de totalidade, de conjunto, né? Então, eu costumo dizer que essas falsas consultas que um governo autoritário costuma fazer é mais para referendar mesmo o gasto de dinheiro público, é mais para referendar a política que eles já têm para implementação, né? Sobre a questão se eu entendi bem que o Pedro colocou, que deu aqui alguns problemas de áudio para mim, apesar de nós termos muitas especificidades na nossa rede, né, são poucos, mas em âmbito nacional, mas em termos proporcionais, mas nós temos professores de nível superior, né? Nós temos a carreira entre os docentes de EBTT, né? Nós temos professores que se localizam a depender da oferta de curso no seu campus, apenas em ensino integrado ou apenas em pós, em EJA. Tem instituição que sequer tem a EJA cumprindo aí a obrigatoriedade que deveria cumprir, né? Então, no limite, nós estamos, apesar de diferenciados e fragmentados em diversas realidades, no limite nós estamos sofrendo o mesmo conjunto de ataques. Eu vou dar aqui um exemplo para ficar claro para todo mundo que é importante que a sessão de vocês façam. A medida agora que foi provada, né, a PEC emergencial, que é uma mudança na Constituição Federal Brasileira, 186, ela impõe o congelamento de salário para mim, para você, não interessa se é técnico, se é professor, se é IBTT, se é magistério superior, né? Para o conjunto do serviço público, inclusive. O congelamento de salário para os próximos anos, possivelmente dos próximos 15 anos. Então, por exemplo, a não possibilidade mais de mudar a carreira. Toda aquela discussão de racionalização do PCCETAI, né, que nós vemos fazendo, de um carreirão, etc., tudo isso está sendo levado para o espaço. A Constituição foi alterada, companheiros. Né? Então é importante que a gente saia da nossa própria casinha, que a gente saia, né, da nossa própria especificidade. Mais do que nunca, agora, técnicos e docentes têm que estar numa mesma luta conjunta, né? Por isso que o debate da PNLD não é um debate só de professores, ao meu ver, né? Ele não está destituído, portanto, de um programa para a educação, de um programa de desmonte da educação pública. E a educação pública ela é formada de professores, mas também de trabalhadores e trabalhadoras da educação, né? Então é dessa forma que eu entendo, não dá para a gente destituir aqui as questões. Eu não consegui acompanhar, teve uma outra pergunta aqui. Michel, posso te passar elas? Pode. Obrigado. Do professor Jorge. Diz o seguinte, uma delas. Como você observa a necessidade de uma formação docente consolidada para fazer frente a esses ataques que enfrentamos? Continuando, o campus que escolhe o objeto 1 imediatamente será excluído do objeto 2 para materiais de humanas e ciências sociais aplicadas? Outra pergunta, repetindo, o campus que escolhe o objeto 1 imediatamente será excluído do objeto 2 para materiais de humanas e ciências sociais aplicadas? A outra pergunta é da professora Diana. Ela diz assim, está anotando, Michel? Sim, ela diz, rejeitamos o PNLD com isso. Por enquanto, vamos continuar ministrando as nossas disciplinas como antes. Uma pergunta. Vamos nos planejar para implementarmos a formação integral, abre parênteses, politécnica, ou vamos continuar dando as nossas disciplinas de forma fragmentada? Há uma agenda para pensarmos isso? Essas foram as duas perguntas que eu pude ver. Se tiver, ainda a gente abre um bloco próximo.
Tá, a rejeição, o que, que isso implica? Né? Primeiro, eu acho que independente daquilo que o governo nos coloca, né, ele sinaliza para o MEC, para o governo federal, para o conjunto da sociedade, que nós queremos fazer um outro debate sobre um programa nacional de livros didáticos. Por isso que é importante a gente rejeitar, não simplesmente rejeitar por dizer não. Né? Esse dizer não, ele implica uma consequência reflexiva e de mobilização. Né, que nós estamos negando um projeto, estamos dispostos a construir um projeto democrático, participativo, alternativo. Né? Então, por isso que nós orientamos o não, não simplesmente para para rejeição. Né? Ele tem uma postura política, simbólica, dotada de sentido, portanto. Agora, quais são as consequências práticas? Segundo coloca o MEC, e isso aqui é muito difícil de entender, viu? Porque há poucos materiais sólidos sobre isso. O próprio, se vocês entrarem nos documentos oficiais do MEC, não é muito claro. Mas, segundo o meu entendimento, isso implica, sim, a não vinda dos próximos objetos. Tá? É isso que eu tenho entendido na leitura dos documentos. Inclusive, há uma explicitação, numa das explicações do governo federal, dizendo que, tentando tocar o terrorismo, né? Então, nos próximos 3 anos, se vocês rejeitarem, vocês vão ficar sem material. Né? O que está dizendo é que diz respeito às consultas de objeto, não é material. Né? Porque nós temos livros didáticos, nós temos a possibilidade, inclusive, de tentar formar na rede federal um material próprio. Né? Essa é uma demanda antiga que a gente tenta discutir junto ao próprio CONIF. Né? Que seja voltado para as especificidades da nossa rede, que é muito diferente do ensino médio básico, que é ofertado nas outras redes. Nós temos uma particularidade dentro da nossa rede. Né? A questão da formação integral politécnica, que a professora, que eu esqueci o nome, ela coloca, para mim ela é vital. Né? Ou seja, qual é a concepção de educação que nós temos de Instituto Federal? Né? Conforme está colocado nesses projetos de vida integradores, por mais que o nome possa parecer integradores, na verdade é integrar, juntar, e não integrar, juntar os componentes, o conhecimento dos componentes curriculares em um tema, né, destituído de um projeto e concepção interdisciplinar para valer. Né? É destituir a ideia de uma formação integral, omnilateral, né? Aquilo que alguns pesquisadores de educação, já desde o início do século XX, como por exemplo, que podemos citar vários, né? Um grande consagrado, Antônio Gramsci, na Itália, dizer de uma formação integral, né? Não diluída, portanto, em fragmentação de conhecimento, etc. O que a gente observa aqui é uma tentativa de desmonte daquilo que foi constituído na Lei de Fundação dos Institutos Federais de 2008. Né? É um desmonte desse contexto. Quando a reforma do ensino médio fala do quinta formação do itinerário formativo, que é o ensino profissional e técnico, não significa o ensino técnico integrado que nós temos. Não é levar o ensino integrado que nós temos para as outras redes. É sucatear as reterias com a rede, com o capital privado. Né? É a ideia do que foi feito, por exemplo, com o SENAC, é a ideia do que foi feito com uma velha já política que acontecia no Brasil da dualidade, né? De separar o ensino propedêutico, que eles chamavam de ensino clássico, com o ensino profissional, que muito recentemente, né, voltou na LDB. Mais uma vez tentar destituir isso. Para mim está evidente, não sei se vocês se lembram, o Temer, quando estava apresentando a reforma do ensino médio, ele sem querer falou isso. Ele falou, nostalgicamente, eu me lembro da minha época, né, que existia o ensino clássico. Tá falhando, Michel. Oi? Está falhando. Volta um pouquinho. Eu me lembrava que quando o Michel Temer, né, o ex-presidente, aquele ilegítimo, dizia sobre a reforma do ensino médio, ele deixou escapar em uma das entrevistas, dizendo que o modelo que ele queria é o ensino clássico, ou seja, destituir formação técnica aligeirada para os trabalhadores precarizados para o mercado e formação, preparar para as universidades, no ensino privado, para quem puder pagar. Né? Inclusive, o próprio governo Bolsonaro já falou várias vezes que universidade é para quem pode pagar. Né? É esse projeto de acirrar o velho dualismo estrutural na educação brasileira que está posto.
universidade não é para todos. Não é à toa que ele destitui todos os programas de inclusão que nós tínhamos, apesar das críticas, consolidados nos últimos anos. Não é à toa que ele vem com um desmonte com pesquisa e tecnologia. É bom dizer que as universidades e os institutos públicos nesse país são responsáveis por 94% da pesquisa científica do Brasil. Quando ataca, portanto, a destinação de verba para tecnologia, para pesquisa, para ciência, para educação, nós estamos sendo sucateados no que diz respeito à ciência. Né? Basta ver nesse período de pandemia a importância que tem de investimento público para a ciência, a importância que tem de investimento público para a educação, para a saúde, sobretudo. Né? Então, esse é um projeto que está em disputa. Quando a gente discute um programa do governo, a gente não pode perder de vista que ele não está destituído, portanto, de uma totalidade muito bem orquestrada. Acho que é um pouco isso. Passo a bola aqui para o Pedro. Ok, Michel. Tem mais duas perguntas. A última se encerrou com a companheira Wilde, lá de São Raimundo das Mangabeiras. Vai lá, a do professor Cauê. Pergunta: para os campi que já escolheram os livros nesse PNLD, há alguma alternativa? Fui contra, mas fui derrotado no meu campus. A outra pergunta é do Fabrício de Souza. Ele diz o seguinte: a não adesão ao PNLD não seria uma consequência direta da avaliação de seus conteúdos? Os exemplares não serão modificados, a meu ver. Tá? E a última está aqui direto, a última pergunta, a Hilde, ela diz assim o seguinte: foi falado em nosso campus que poderia escolher ou rejeitar por área, por exemplo, linguagens e suas tecnologias. Foi aceita as ciências humanas. Foi aceita. E ciências humanas foi rejeitado. Como o senhor está falando, sempre em campus, eu gostaria de saber se a escolha é por área ou por campus. Deixa eu ver se aqui a Joana também pergunta. Professor Michel, os campi que escolher aderir serão obrigados a não terem mais livros específicos de cada matéria de humanas? O último dia é hoje. Ainda daria tempo de procurarmos a gestão de cada campus para... de cada campus, tanta informação. Ainda daria tempo de procurarmos a gestão de cada campus para ver se pode rejeitar. Aí está dizendo assim, o professor Vicente faz um comentário, disse: a agenda do capital tem penetrado forte nos institutos, tenho a impressão que os institutos vêm se assumindo uma instituição pública educacional com uma identidade neoliberal, desde as práticas gestoras às concepções pedagógicas. A professora Diana faz um comentário: achei a fala do professor Michel muito curta, ele parece essencial para nós nesse momento. Começou 15 horas e terminou 15h37. Mas, professor, eu posso responder. É uma questão de apenas nós, nesse momento, estamos contactando com o professor Michel. Acredito, se for por necessidade da base, a vinda de outras vezes o professor Michel debater conosco, veja que nós estamos fazendo uma atividade de uma reunião de diretoria ampliada. Não é uma assembleia, como nós gostaríamos que fosse. Simplesmente é algo que o Sinasef, com a sua diretoria, numa reunião, está possibilitando aos trabalhadores também participarem. Tá ok? Então, a gente pode ver com o Michel em outro momento. Segue lá, Michel. Muito bem, pessoal. Agradeço aqui as questões. E como o Pedro falou, acho que esse é um movimento que não termina aqui, né? A gente tende a acumular as discussões. Eu, particularmente, sequer sou especialista nessa área. Eu não sou sequer especialista em educação, né? A minha área é sociologia do trabalho, sindicalismo, trabalho docente. Mas a realidade, ela me obriga
né, a participar desses debates, a estudar esses documentos, a encampar coletivamente essas lutas, né? Então, naturalmente, eu não tenho todas as respostas, mas vou tentar aqui responder. A questão de rejeição do objeto 2 se implica não ter mais... De rejeição do objeto 1 se implica não ter mais livros, né? Não é isso. Inclusive, quem aprovou o objeto 1 não vai receber livros agora, tá certo? Essa daí é vamos dizer assim, uma consulta que o MEC está fazendo para as instituições, né, para tentar organizar, em termos nacionais, uma política mais estruturante da questão dos materiais e livros didáticos. A gente vai continuar utilizando os livros que a gente está utilizando, inclusive este ano, né? A questão é que vai se preparar uma nova consulta para aqueles que aceitaram e não rejeitaram de obras por área do conhecimento. Né? Então vai ser um livro, não vai ter um livro de matemática, um livro de sociologia, um livro de... É diferente. Né? Vai ter um livro de linguagens, um livro de... etc. Né? Por essas áreas do conhecimento extremamente diluídas, focadas em habilidades e competências, e não em conteúdo. Né? E não nas disciplinas, volto a dizer. Então, essa é uma pegadinha, ao meu ver, muito forte para a gente aceitar essas consultas. Sem falar que isso implica um gasto de dinheiro público monumental, né? Porque são vários tipos de materiais voltado para a formação de... Os outros projetos é obra de formação de professores, recursos digitais, obras literárias, né? Então é um gasto de dinheiro público muito grande. Essa questão de consulta dividida por conteúdos, ou por áreas ou campi. O MEC está fazendo consulta para as direções, né? E as direções estão respondendo via consulta de preencher formulário. Aqui fica uma fala, eu vou dizer, não me entendam mal. Muitos gestores, muitos diretores gerais de ensino estão sendo pegos de surpresa e acham que gerenciar a educação é destituída de uma concepção pedagógica, mas sim administrar a escola. Para isso, basta preencher o Google Forms, né? Enviam para vocês individualmente, ou por área, ou... Essa é uma péssima forma de se fazer debate. Aliás, nem o governo está incentivando fazer por área, né? Mas sim por unidade educacional. Né? Se foi dividido e fragmentado por professor, por área, ou seja lá qual foi a diferenciação feita, foi uma diferenciação unilateral do seu diretor. Né? Ou foi uma orientação da reitoria do Instituto. Né? Porque essa não é a orientação em nível nacional que a gente tem percebido. Tá certo? Na prática acaba acontecendo assim, porque eu imagino que os próprios gestores, volto a dizer, né, que estão entrando nessa lógica de gestão enquanto administração da instituição e não enquanto um modelo de concepção de educação, né, um modelo pedagógico. Esses gestores que vêm com discursos, né, de que eu não sou gestor, eu não sou político, eu não sou isso, eu não sou aquilo, procuram soluções muito fáceis para problemas complexos. Né? Então acabam sendo tumultuados nesse sentido. A questão de qual é a alternativa, né, que uma professora colocou aí, se a gente negar. A alternativa é essa que nós estamos dando início agora na sexta-feira, 19 horas. Peço para todos e todas, acompanhem a live que a gente vai divulgar, da Frente Nacional por um PNLD Democrático. Ali a gente vai fazer uma ampla reflexão com grandes, profundos pesquisadores da educação, né? Hoje mesmo eu estou aguardando aqui a confirmação do professor Moacir Gadotti, que é uma referência na educação participativa brasileira, Gaudêncio Frigoto, né, que é um grande nome, inclusive na nossa rede conhecemos bem, né, ele conhece muito bem, Marise Ramos, que não conheço ninguém melhor que ela, mais especialista sobre o debate de competências e habilidades e competências voltadas para o mercado, né? Então, eu acho que vai ser uma atividade muito importante. E mais importante dessa live é que vocês estimulem nas vossas sessões, com os próprios colegas, nas reuniões de camp, gerais ou pedagógicas, esse debate. E que a gente tire a nossa indignação, converta essa força de indignação em mobilização. Né? Aí eu espero que com essa frente a gente, sinceramente, consiga derrotar,
no que diz respeito ao livro didático, o programa de Bolsonaro, do MEC, para a educação brasileira. Né? Nós estamos formando, portanto, com vários segmentos municipais, estaduais, federais, para tirar todas as nossas diferenças políticas, ideológicas, problemáticas da educação, seja lá o que for, para levantarmos uma única bandeira. Dizer não, mas dizer não significa não minimamente aderir. Nós queremos um outro processo, um outro debate, uma nova concepção de programa de livros didáticos. Volto a dizer que nesse momento, que alguém que mencionou aí dos livros, né, do conteúdo dos livros, nesse momento quem está sendo responsável por coordenar os novos livros didáticos é uma representante formal do Escola Sem Partido. Né? Então, os próprios editais, eu não sei se alguém aqui participa, né, de algum fomento de livro, material didático, eles estão cada vez mais restritivos, né, e uma ingerência cada vez maior no que diz respeito a conteúdos críticos, sobretudo da área de formação de humanidades. Né? Não é à toa que estava posto na reforma do ensino médio que a sociologia e a filosofia não seriam disciplinas obrigatórias. Né? Acho que é isso, pessoal. Eu lamento muito, também concordo que o debate, né, ele é só um início, aqui é um pontapé inicial, né, ele precisa ser reestimulado. Me coloco à disposição, se eu puder colaborar com vocês em algum outro momento, mas é que eu estou no tempo limite mesmo de entrar numa outra atividade. Agradecer muito aqui a participação, a cada um de vocês, à sessão sindical, ao Pedro em particular, e desejar para vocês aí bastante força, né, e esperança, que é preciso mudar o jogo, é preciso lutar, é possível resistir. Viva a luta dos trabalhadores da educação. Obrigado. Obrigado, Michel, mais uma vez. Queremos agradecer de todo o coração seu empenho, sua dedicação, e dizer que o Maranhão, o Instituto Federal do Maranhão, o Sinasef Monte Castelo, toda a sua base coloca à disposição. Quando essa pandemia passar, nós vamos convidá-lo para fazer aqui um bom debate conosco de outras questões. Você só não entende de BNCC, de diretriz, mas também é um militante ativo que sempre está nessas fileiras da luta aí conosco aí para esse Brasil afora. Muito obrigado mesmo, camarada. E aqui a gente se despede de você. Eu sei que a tarefa lhe impõe, sigamos na luta e façamos um bom debate. Saudações. Obrigado, boa reunião para vocês. Tá ótimo. Companheirada, continuando, como a nossa reunião é uma reunião ampliada, eu acho que dessa reunião a gente tem que tirar alguns ensinamentos e, por outro lado, alguns encaminhamentos. Tá? Eu quero dizer a todos vocês que eu me chamo Pedro, sou um dos diretores do Sinasef Monte Castelo, da base do Monte Castelo. Eu acho que esse debate ele se faz necessário, no sentido de que, a partir de agora, nós possamos estabelecer metas, encaminhamentos para poder contrapor tudo isso que está aí. Agora, de uma forma aprofundada, de uma forma que a gente tenha toda uma concepção que está por trás disso e podemos, assim, tensionar, num bom sentido, com as direções de campi, com a reitoria, para poder fazer com que esta venha dialogar conosco. Não dá para fazer, como o companheiro Michel disse, simplesmente preencher Google Form, startar documento para os campi, escolha de livros, porque a gente está apenas partindo do início. Agora, desses dois projetos, que são os projetos integrados e o projeto de vida, para uma forma de mais aprofundamento da nossa educação. Estejamos alerta, estejamos espertos a todas essas manobras que o governo tem feito. Bem, então, eu sugiro que logo após essa reunião, os companheiros do DHS, do Departamento de Humanas e Sociais, e aqui eu acho que a Ângela poderia fazer essa chamada, é uma reunião também ampliada deles, que chama todo o segmento da nossa instituição para o debate lá com eles. Eu acho que seria interessante
a gente também ir participar, tá? Ângela, eu peço que você faça uma fala para que coloque para nós, até porque nós não percamos esses colegas que estão aqui conosco para lá se deslocar para essa reunião, pode ser? Pedro, a Ângela não se encontra mais, ela não está participando mais. Ela saiu. Né? Saiu. Ficou agora complicado, né? Porque deixa eu ver se eu tenho o local da reunião, né? A professora Ângela está vindo aqui. A professora Ângela. Beleza. Me faça aí, Ângela, por favor. Vamos aumentar essa corrente. Pedro, eu tenho um link aqui, foi passado para a gente, eu posso passar para você e você socializa aí para o grupo. Jorge, pode fazer uma fala, que você, como é do DHS, fique à vontade, companheiro. Sim, pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Jorge Leão, sou do Departamento de Humanas e Sociais do campus Monte Castelo, e nós estamos já há algumas semanas tentando organizar um grupo de estudos para os colegas, não só lá do Monte Castelo, mas também de outros campos. E esse grupo está basicamente estruturado sobre a necessidade de aprofundar muita coisa que o professor Michel falou na live de hoje. A BNCC, as novas diretrizes curriculares e agora o Plano Nacional do Livro Didático. Então, fica aí o convite, eu posso passar o Pedro, é aberto o grupo, nós estamos mobilizando com alguns colegas do Campo Centro Histórico, mais especificamente a professora Alicia, e é isso, pessoal. Muito obrigado aí, estamos juntos aí na luta. Perfeito, Jorge. Mais alguém gostaria de fazer uma fala? A partir desse momento, o Sinasef Monte Castelo estará oportunizando a todos um melhor debate, uma melhor qualificação. Nós qualificamos o nosso debate nessa questão. No dia 6, o CAD já está praticamente pronto. Nós vamos estar trazendo a professora Marise Ramos, fazer esse debate conosco, é um convite do Sinasef, e, portanto, todos se sintam convidados desde já. Professora Ângela, por favor. Pedro, aqui é a Rosélia, é a Ângela. Pois não, Rosélia. Boa tarde a todos aí. Nós estamos na outra sala aguardando para a reunião e a Ângela está avisando que ela não volta mais para a sala, que ela está usando só um equipamento, então ela está só avisando, tá bom? Tá todo mundo aqui, algumas pessoas estão aguardando aí para a próxima reunião. Certo? Obrigada. Certo. Eu vou colocar o link agora no chat da nossa reunião. Aí está dando para vocês. Deu para olhar? Rosélia, verifica se é esse o link mesmo da reunião. Ok, gente. Sim, é esse link, certinho. Obrigada. Bem, gente, a nossa reunião está aí, tá? Nós estamos aí com os componentes aí da diretoria, o professor Rui, o técnico administrativo, o Áureo, a Ângela, que saiu ainda há pouco, nós temos o companheiro Joaquim Teixeira Lopes,
o nosso grande Juca, e eu acho que queria provocar vocês. Bem, no aspecto do sindicato oportunizar esse debate, o que vocês acharam? Que a gente aceita outro e qualquer nomes para vir para a live, para discutir outras questões, fiquem bastante abertos, porque é uma reunião ampliada, que todos aqui têm voz e vez. Eu também, nessa reunião, eu gostaria de informar para os nossos companheiros filiados da base que o Sinasef Monte Castelo adquiriu uma nova sede, tá? Nós estávamos provisoriamente dentro do campus Monte Castelo, continuamos ainda lá, mas a ideia de, após a reforma da nossa sede, a gente já começar a vislumbrar outros horizontes. Então, é uma sede composta de uma área grande, onde nós vamos oportunizar aqueles companheiros que aqui vêm do interior ou de outras seções que possam ficar alojados na nossa seção sindical. É um espaço que fica ali próximo ao Monte Castelo. Então, é o mínimo que essa diretoria ela tem a oferecer, uma diretoria que em setembro ela está já terminando o seu mandato, e a gente conclama já os companheiros para virem fortalecer o nosso sindicato. É um sindicato que ele é pequeno na sua diretoria, mas muito grande nas suas ações. Vocês são de reconhecerem as nossas atividades enquanto diretoria nesse biênio, e mais, devido à pandemia, nós prorrogamos por mais um ano. Na verdade, foram 3 anos de gestão dessa diretoria que está aí. Então, nesse sentido, a gente encerra a nossa gestão com várias atividades, e aqui de prontamente a gente queria agradecer todos os companheiros que participaram dessa diretoria, que deram a sua contribuição, independente de qualquer viés econômico. No sindicato, infelizmente, a gente só tem tempo para se dedicar para a luta, e as outras questões mais de fundo é dividindo o nosso tempo com o tempo de sindicato. Então, a gente chama toda a base para construir esse sindicato, porque esse sindicato ele é nosso. Nós temos que fortalecer o Sinasef Monte Castelo. Essa é a fala que eu faço nesse momento. Mas o momento agora é de nós enfrentarmos esse PNLD, enfrentarmos essas diretrizes curriculares nacionais, enfrentarmos a base nacional comum e centrar a nossa visão de, enquanto instituição, é fortalecer. A gente tem essa missão, desde quando nós entramos no sindicato, é fortalecer a nossa instituição e não ser um sindicato que faz com que essa nossa instituição ela se divida, porque o nosso viés é um viés de contribuição, não é um viés de fazer oposição por oposição, mas é um viés de acompanhar a gestão, denunciar quando as coisas não estão corretas, chamar, como foi dessa vez, para o debate, que a reitoria venha fazer esse debate conosco com relação a essas diretrizes, como nós fizemos para o sorteio eletrônico. Nós fomos contra o sorteio eletrônico, mas nem por isso se eximimos do processo, participamos do processo, fomos acompanhar a forma como se deu o processo. O certo é que nós estamos aí nessa luta, companheiros. A nossa ideia, há uma perspectiva nossa, inclusive colocada por um dos nossos diretores, que foi o professor Juca, é de nós construirmos um fórum passando pelo viés do sindicato, para enfrentarmos essa disputa. E nesse fórum, a proposta seria nós nos juntarmos com o pessoal do Estado, com o pessoal do município, e fazer uma grande frente. Porque o que está acontecendo?
nas lives que nós temos assistido, as pessoas que são conhecedores, como é o caso da professora Lucília, como é o caso da professora, me fugiu o nome, essa aqui que eu trouxe, que nós vamos trazer agora, o sindicato. Marisa. Lemos. Marisa. Tá? Então, Ramos, desculpe. Então, esse pessoal, ele chega à conclusão de dizer o lado mais desfavorável, o lado mais vulnerável de toda essa conjuntura é o lado dos companheiros do Estado e do município, porque o governo federal negocia com o que eles têm de mais fundamental na educação, que é o Fundeb. Então, o Estado que não aderir, o município que não aderir, só tem uma forma deles persuadirem através do não recebimento do fundo. Mas faz necessário a esses companheiros que nós juntemos a eles e eles a nós e nós possamos fazer um fórum estadual em defesa, contra as diretrizes curriculares nacionais, essa que está aí, contra o PNLD. O companheiro Michel, juntamente conosco, estamos participando desse fórum, mas que diz respeito ao PNLD democrático. A ideia é que nós possamos fazer o envolvimento de todas essas questões no Maranhão e podemos assim fazer esse fórum com, logicamente, a contribuição de todos vocês. Eu não sei o que vocês acham, mas a gente começar já a se movimentar, principalmente aí no interior do Estado, cada um dando a sua contribuição. Hoje nós temos essa facilidade de ter as lives, de ter essas reuniões remotas, online, e aí traçar um plano mais geral para essa luta. Tá? Então, o microfone está aberto para o companheiro que quiser fazer a sua fala. Boa tarde. E Pedro? Pois não, Joaquim? Eu só queria que tu visse aí no chat, que tem assim, Joaquim, aperta o microfone de Michel, não sei o quê. Eu só me referi uma vez no chat, dando boas-vindas para os companheiros e as companheiras. Eu queria que tu identificasse quem é esse Joaquim que eles estão colocando aí, que não sou eu que fiz essas citações. Sim. Joaquim, eu vou pedir, porque quem está controlando a nossa sala é o Maurício, o nosso jornalista. Eu queria também aproveitar o momento, uma informação que o professor Cláudio Leão coloca. Ele diz o seguinte: a escolha dos livros do PNLD envolverá 5 objetos distintos, sim. Obras dos projetos integradores e projeto de vida, obra didática por área de conhecimento, obra de formação continuada, recursos digitais e obras literárias. O IFMA irá promove este amplo debate neste ano de 2021. Professor Cláudio, nós esperamos mesmo que o IFMA promova esse debate. Não só a reitoria, mas também o campus Monte Castelo. Ok, professor? Um forte abraço. Pedro, isso aí está me incomodando. Está me incomodando. Ó, escrever assim: Joaquim, aperta o microfone. Joaquim fala, aperta o microfone de Michel. Aí Jonas tudo responde. Para com isso. Jonas tudo diz. Para com isso, Joaquim. Eu estou achando isso assim muito estranho. Eu gostaria de ver, porque você me conhece, todo mundo me conhece, e sabe como é que eu trato as pessoas. Eu não trato nada com brincadeira. Sim. Eu queria que tu visse isso aí. Não estamos tirando a sua razão. Nós estamos pedindo para o Maurício identificar. Eu não estou controlando a sala, tá bom? A sala foi aberta por Maurício e está sendo
organizada e administrada por ele. E porque eu estou vendo que alguém usou meu nome para brincadeiras indevidas. Uma brincadeira indevida. Então, eu queria que identificasse, Pedro. Eu estou vendo aqui o nome Joaquim Teixeira Lopes, tá? Boa tarde para todos e todas. Não consegui ver essa... Tem bem aqui, ó. Tem assim, Joaquim, aperta o microfone de Maico. Não, o que pode ter acontecido, Joaquim, é a pessoa ter encaminhado a mensagem diretamente para você. Não encaminhou no chat geral. Eu não estou lendo essa mensagem. O que eu estou vendo aqui no chat tem essa brincadeira aqui. Não, mas eu não vejo no geral, no que todo mundo está tendo acesso. Porque quando você starta uma mensagem, lá vem dizendo se é para todos, tá? Ou se é para a pessoa que você gostaria que fosse. Aqui no meu não tem. Verifica isso aí no teu chat. Porque tem assim, ó. Joana, aperta nada na mão. Aperta... Não tem, não. Acho que não tem nada daqui que está aparecendo no geral, não. Joaquim, Pedro, aperta... eu já olhei aqui também, não está não, Joaquim. Deve ser não está, Joaquim. uma mistura aí. Individual. A pessoa quis conversar contigo individual. Pode ter sido por aí, mas aqui não está aparecendo não, Joaquim. Viu, Juca? É o Juca. Tá, Juca. E só tinha um Joaquim aqui. Então, coisa aí. Não, eu não sei se o Joaquim sabia, mas tem algumas mensagens que a gente manda de forma individual para a pessoa. Gente, e todas as vezes que a gente for passar uma mensagem, a gente tem que verificar se as mensagens vão para todos. E, gente, só uma notícia aí, ó. Morre Major Olímpio, viu? Covid. Mais um. Major Olímpio. Mas, Pedro, então, não dá para identificar quem foi que mandou para mim? Por mim, não. Aqui, não. Não. Você mesmo que pode identificar quem mandou. Porque foi de forma individualizada. Eu acho, gente, que a reunião a gente encerra por aqui. Se alguém tem mais algumas outras questões, eu oriento que a gente se desloque para a reunião dos companheiros lá do DHS para fortalecer a luta. É naquele site lá que você botou, Pedro? Eu botei agorinha esse rosto. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Então, vamos clicar e vamos partir. Eu quero agradecer a você e a todos os companheiros que estiveram presentes e dizer que nós estamos aqui sempre abertos à conversa, à luta. Tá bom? Todos os companheiros, muito obrigado. Obrigado aos companheiros que ainda se encontram aqui. A Wilde, o Áureo, o Fabrício, o doutor Rafael, quero agradecer também. Doutor Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui, por acompanhar a nossa reunião.